Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo Eco, que está ecoando sustentabilidade e bem-estar no seu dia a dia. Toda semana sai mais um episódio, toda terça às 19 horas. A gente traz mais um episódio sobre um tema que precisa muito ser falado hoje em dia, não é não, Pedro? Verdade. Estamos disponíveis em todas as plataformas, Deezer, Amazon, Spotify, YouTube. Então você não tem desculpa para não conferir os episódios que vem saindo aí com muita informação. Muito legal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que precisa ser falado, que é a compensação ambiental. Todos nós geramos um impacto, seja positivo ou negativo nesse mundo, e a compensação ambiental ela chega aí para compensar, né? Não? É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui, Camila, hoje com você. E realmente, compensação ambiental é um tema complexo, né? É um tema que surgem muitas dúvidas a partir desse bate-bola. Então, a gente vai conversar aqui hoje com a Ana Flávia da Cruz. Ela que realmente traz uma bagagem em business, né? É formada em business, tem pós-graduação em business e acima de tudo, tem uma experiência, uma vivência internacional muito grande. E ela é coordenadora também de novos negócios na Eu Reciclo. E a gente vai bater um papo aqui hoje para entender como é que funciona esse tal de compensação, né, de embalagens. E como é esse processo? O que funciona? Como é que é o dia a dia dessa empresa? E o que está por trás dos novos planos da Eu Reciclo? Seja muito bem-vinda, Ana. Pessoal, muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É sempre bom, né, a gente falar, comunicar aí, né, principalmente aos espectadores de vocês, ações de sustentabilidade, falar um pouquinho do projeto da Eu Reciclo. Estou muito feliz de estar aqui. Uhul. Seja Muito bom ter você aqui, Ana. Bom, acho que para começar, acho que seria legal a gente entender como surgiu o Reciclo, né? Se ela foi a partir de um problema ali que os criadores ali, fundadores identificaram. Como é que surgiu o Reciclo? Você pode contar um pouquinho pra gente? Vou contar aqui brevemente a história para vocês por trás aí da criação. Eu Reciclo, ela tem uma holding que é a New Hope Ecotech. E ela surgiu como um projeto de MBA do Thiago Pinto. Ele estava estudando, né, fazendo um MBA fora do país, nos Estados Unidos. E aí surgiu ali o projeto dele, voltado aí para uma área que ele via que tinha uma necessidade enorme de atuação, né, de melhoria, que é a reciclagem. A gente hoje tem baixíssimas taxas, né, como vocês bem sabem, de reciclagem no nosso país. E foi aí que... 2-3%. Gira ali, a gente fala entre 3%, 4%, né? De qualquer forma, se aumentar 1% ainda é muito pouco, né? A gente ainda tem um percentual muito baixo. Claro que tem toda uma dificuldade continental, mas o Thiago trouxe um pouco dessa visão aí de fora, né? De que outros países estão fazendo para solucionar esse problema. E aí surgiu a ideia da Eu Reciclo, que foi uma ideia que fosse escalável, né? De alguma forma. A gente está falando de um país continental igual ao nosso, então teria que ter ali uma solução que se encaixasse na nossa estrutura. O Thiago trouxe, né, como um projeto e testou. E até então a gente está vendo aí que é um projeto que vem dando certo. A gente vem conseguindo realmente ver resultados, né, dentro ali da onde a gente está atuando. E o que é, assim, para quem está em casa, assim, não conhece a Eu Reciclo, como é que funciona a Eu Reciclo, assim, de uma forma simples para a gente entender? Vamos lá, pessoal. A Eu Reciclo é uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente fala ali de reciclagem, logo a gente imagina, né, os caminhões ali, né, a central de coleta, etc. Mas não, a Eu Reciclo, ela trabalha realmente com um produto que é baseado ali em leitura de nota fiscal, e trazendo aí os créditos de reciclagem, tá? Que a gente consegue através dessa compensação ambiental. Foi o modelo que a gente conseguiu desenvolver realmente para trazer investimento para esse setor e tornar escalável. Então, hoje a Eu Reciclo ela é a maior certificadora. O nosso negócio está baseado aí nas embalagens pós-consumo, tá? Voltado também para uma obrigatoriedade legal. Existe uma legislação que fala, né, em obrigatoriedade e metas de reciclagem dessas embalagens pelas empresas. E a gente está aí como maior certificadora hoje da América Latina, tá? Para essa legislação, né? Para que as empresas possam se regularizar aí, fazendo aí através da compensação ambiental. Legal. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho com enviando mercadorias, né? Que os meus clientes adquirem. E aí, no caso, eu
vou até ao site do Eu Reciclo, e aí a gente acessa o Eu Reciclo e a partir daí você paga uma mensalidade de acordo com o volume de embalagens, é mais ou menos por aí? Exatamente, Pedro. Então, hoje, qualquer empresa aí que importe, distribua, comercialize produtos em embalagem, elas têm uma obrigatoriedade legal, tá? Hoje a gente vê aí, né, o governo entendendo que isso é um passivo ambiental e que ele precisa ser tratado e que a gente precisa de todo mundo junto aí para que a gente consiga destinar esse passivo, né, de forma correta. A grande intenção da legislação, e eu não estou falando de uma legislação recente, pessoal, é uma legislação que vem lá de 2010, tá? A grande intenção dela é que a gente conseguisse terminar com os aterros e os lixões. Tá? Como? Estruturando uma cadeia que conseguisse receber de volta e tratar esse resíduo, né? Lixo nada mais é do que recurso natural. Então, tratar para que ele volte aí, né, para a cadeia e que ou receba um downcycling ou volte realmente como uma nova embalagem, um novo produto. Tá? Ou seja, cada empresa agora tem que se preocupar com o resíduo que gera, né? De acordo com essa legislação. E essa legislação é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos? Exatamente. A PNRS, que vem lá de 2010, já mencionava a questão da logística reversa de embalagem pós-consumo, mas a gente viu recentemente uma movimentação muito forte, não somente a nível nacional, né? Então, só esse ano foram 2 decretos federais, tá? Falando aí da PNRS, trazendo aí novas, né, metodologias de fiscalização. Mas a gente vê também um avanço muito grande por parte dos estados. Hoje a gente sabe que cabe aos estados, tá, fazer aí a fiscalização, regulamentação dessa legislação de resíduos sólidos. E alguns estados já avançaram, inclusive atrelando a licenciamento de operação. Então, hoje, sua empresa possui uma planta, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, ela não renova uma licença de operação ambiental sem a comprovação da logística reversa de embalagens. Tá? Olha que legal. Foram alguns estados que avançaram. Pô, bem legal. Fico pensando assim, porque quando eu recebo uma embalagem, né, e algum pedido de e-commerce em casa... Hoje eu pago ali o ciclo orgânico, não sei se você conhece, mas eu tenho também. O baldinho, né? Sim, sim. E eu hoje consigo jogar ali minha embalagem de papelão dentro do baldinho. Eu sei que vai ser compostado, por exemplo, e eu tô fazendo ali minha parte, né? Mas a gente sabe que antigamente, assim, até... Beleza, 2010 acho que até é um período ali que não se falava muito sobre isso, né? Sobre compensação. Como que você sentiu que foi essa aderência assim, inicial da Eu Reciclo? Você acha que antigamente as pessoas nem cogitavam isso e hoje elas realmente buscam isso? Como é que foi essa virada ali de chave? Eu acho que existe, sim, um avanço na conscientização, né, de nós como consumidores. E até a gente pode entrar um pouquinho ali dentro do que é o selo Eu Reciclo, né, que comunica justamente essas ações ali por parte das empresas. Mas lá atrás, o que aconteceu foi um acordo setorial, né, lá em 2014, 2015, entre alguns setores que decidiram ali que eles iam cumprir com aquela PNRS, né, com aquela questão da logística reversa de embalagens. E logo depois a gente teve um decreto federal que trouxe, né, dentre vários ali aspectos da fiscalização, principalmente a questão da isonomia. Então, que realmente trouxe ali, enfatizou que não caberia só aos grandes geradores, mas sim a todos os geradores, né, daquelas embalagens, daquele resíduo. Tá? E foi aí que a gente começou a ver realmente um avanço, estados né, maiores, São Paulo, né? Decreto estadual, começou a avançar realmente, e aí a gente vê né, um pouco o efeito cascata, né? Vai aumentando um ao outro. Uma empresa começa a fazer, a outra está dentro do mesmo setor e fala, não, peraí, eu tenho que fazer isso aqui também, né? Então, isso vai... A gente ainda vê uma dificuldade, tá? Muitas empresas que a gente fala ainda não entendem que aquilo é um passivo ambiental delas, né? A gente, durante muito tempo, eu acho que a gente não olhava, e eu tô falando a gente, até consumidor, sim. Né? Não olha para aquele lixo como se fosse um nosso, né? Aquele lixo, uma vez dentro da lixeira, parece que passou a ser de outra pessoa ali, né? Não é mais minha responsabilidade. Mas é isso, assim, a gente viu avançando muito por esse acordo e as próprias fiscalizações do Estado, que infelizmente no Brasil não adianta só ter a legislação, a gente precisa ter alguém fiscalizando né, essa legislação, regulamentando para que realmente as empresas se movam. Sim. Legal. E, assim, então parece que realmente, assim,
pela uma força de lei, né? Que aí a gente começa a ver que realmente é uma coisa importante o governo, né, tomar a frente, muitas das vezes estabelecer a diretriz principal para que empresas como a Eu Reciclo possa justamente fornecer soluções que muitas das vezes é realmente complicado, né? Eu imagino assim, para empresas, né, que hoje buscam fazer o trabalho da Eu Reciclo, só que de uma forma autônoma, elas não têm esse know-how, eu imagino, né? Então, parece que o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, ele acabou incentivando as empresas a seguirem esse rumo e, ao mesmo tempo, a Eu Reciclo traz essa solução de uma forma fácil, né? Facilita. Exatamente, Pedro. Então, quando as empresas, né, muitas vezes chegam para a gente pensando ali como que eu implemento essa logística reversa de embalagens, a gente está falando de uma meta de 22%, tá, pessoal? Dando exemplo para ficar mais claro. Então, se eu vendo ali, comercializo 100 produtos, né, esses produtos, supondo, né, que são 100 toneladas de produtos por ano, eu sou obrigado a compensar, trazer de volta para o ciclo produtivo 22%, tá? Essa é a meta estabelecida a nível federal. Quando as empresas chegam e falam assim, não, mas eu quero implementar aqui um PEV, né? Eu quero ter ali que os consumidores eles consigam devolver a minha embalagem, né? Existe uma dificuldade muito grande de alcançar essa meta de 22%. A gente acha super válido, a gente tem parcerias, inclusive com a Trashin, né? Que faz a implementação desses PEVs. Até porque traz uma conscientização também, né? No descarte, que é super importante para a cadeia como um todo, né? O descarte correto. Sim. Mas a gente vê que a dificuldade de alcançar ali as metas, a dificuldade de escalar, né? Realmente essa estruturação é muito grande. Então, a Reciclo oferece uma solução que é fácil, ela tem um custo adaptável, né? A quantidade realmente de produto que você comercializa. Hoje, o nosso valor ele é por tonelada e ela traz um investimento muito grande no seu próprio estado, né? Ou, às vezes, onde você está ali comercializando de uma certa forma maior, porque um dos grandes diferenciais da Eu Reciclo é que aquele investimento que o parceiro, né, aquela empresa trouxe, vai ser colocado dentro da região onde esse produto foi comercializado, tá? Então, supondo que a empresa de São Paulo vende uma quantidade enorme de produtos para o Amazonas, a gente vai estar investindo, tá, em centrais de triagem, cooperativas no Amazonas para estruturar aquela cadeia dentro daquele estado. Então, a gente está falando de uma estruturação que é importante para todo mundo, né? É isso, são recursos, traz uma escalabilidade, traz um investimento para o setor. É interessante para os estados, né, fazerem essa cobrança maior, porque é um investimento que volta para o estado. Tá? Então, a gente não está só, digamos assim, cobrando Em termos de redução de investimento de coleta, de lixo, etc. e tal, ele acaba dando esse alívio, então. É algo nesse sentido? Não diria coleta em si, né? A gente a gente não age diretamente ali na coleta, a gente age realmente na triagem, tá? Mas esse investimento está voltando ali para uma triagem, uma cooperativa que está dentro do estado, que vai conseguir se estruturar, que vai conseguir, né, abraçar ainda mais resíduos, tá? Então, vai trazer realmente ali um ponto positivo para o estado, que ele vai conseguir estruturar a cadeia, né, de reciclagem, tendo um investimento ali dos próprios geradores, né, das próprias empresas que estão comercializando naquele estado. A economia circular. É um agente muito forte, né, da economia circular. E, assim, uma dúvida que eu tenho, como é que funciona, assim, de fato, assim... a logística. Atrás, assim, como é que funciona lá por trás? Hoje vocês estão, por exemplo, compostando embalagem, vocês estão fazendo triagem de novas embalagens, porque muitas das vezes, né, essa compensação a gente acaba enviando para o nosso cliente, que alguns compostam, sim, é mas nem todos, né? A gente viu que só 0,5% das pessoas compostam. Infelizmente, né? Seria um grande avanço já. Já ajudava, né, nessa parte, mas acho que é isso. Mas a obrigação é de 22%. Então tem um gap muito grande, porque a gente sabe que, às vezes nem o cliente vai conseguir resolver isso. E a gente estava até conversando que às vezes eu pego ali e jogo o meu lixo, que é reciclável, né? Jogo no lixo, ele vai parar num aterro, assim, por mais que ele seja reciclável, ele não é reciclado. Então, assim, é isso que é o dilema, assim, beleza, então como é que acontece mesmo por trás da Eu Reciclo? Como é que funciona ali? Foi muito legal você trazer isso, né, Camila? Porque a gente vê isso acontecendo pra caramba num país como o nosso, da gente ter um resíduo ali que é reciclável, mas não é reciclado, né? A gente gosta muito de dar o exemplo, né, Eu Reciclo, por exemplo, do alumínio.
Então, a gente vê a cadeia do alumínio, não sei se vocês sabem, mas é uma cadeia que atinge mais de 90% ali de taxa de reciclagem. E a gente olha para essa cadeia e a gente fala como é que dá certo, né? Como é que eles conseguiram chegar lá, quando a gente vê o plástico, o vidro, né? Verdade. Vidro, quando a gente fala do material vidro, né? Ele tem uma reciclabilidade super alta. Por que ele não consegue alcançar essas grandes taxas? E aí, quando a gente olha para a base da cadeia, e vocês vão entender que vocês estão aqui no Rio, né? Se a gente vai na praia, toma ali uma latinha de cerveja, não dá 2 minutos para alguém passar e te pedir aquela latinha. Dificilmente você vai deixar aquela latinha ali numa lixeira que seja, né, na praia. Nunca e ela vai ficar ali. Ela, no mesmo dia, ela com certeza, ela vai deixar de estar ali, né? Ou em poucos minutos, às vezes. Em poucos minutos, Tanta eu gente, diria. Em poucos minutos. Você tá dando o último gole, já tem alguém esperando, né? Já tem... E aí a gente vê o vidro, você pode passar num final de domingo na praia, pode ter certeza que o plástico e o vidro, eles vão estar no lixeiro, né? Sim. E aí, quando a gente olha para a base, a gente entende um pouco por quê. O catador, ele tem um preço de venda do alumínio alto, é um material leve, é um material que não ocupa muito espaço, eles amassam a latinha, né? Então, eles conseguem colocar em uma quantidade alta. E quando você compara o vidro, é um material que é pesado, é um material que machuca, que pode, né, quebrar, perigoso. Então, tem toda essa base aí que acaba prejudicando um pouco. Quebra no meio do caminho, imagino também, né? Sim. E aí diminui muito o preço de venda, né, daquele material, porque a gente não tem hoje uma demanda muito grande, não tem oferta, não tem a demanda, aquele preço cai, então os catadores deixam de ter interesse ali, né, os agentes de reciclagem deixam de ter interesse naquele resíduo para recolher ali o alumínio. Então a gente vê como hoje a base da cadeia está muito sustentada ali por esses agentes da reciclagem, né, que estão trazendo esse material de volta aí para a triagem, como a gente precisa como um todo começar a separar o nosso lixo, né, de forma que a coleta seletiva realmente consiga pegar que aquele resíduo tem um valor, né, que vá para uma central e que já esteja de certa forma limpo, né, enfim. Sim, talvez se facilitassem, né, e ajudassem até os catadores, assim, né, a ter umas melhores condições, enfim, levarem a cooperativas mais próximas, talvez teria, né, acho que um maior reciclagem do vidro, maior reciclagem do... Eu fiz até uma reportagem ali para Eco, né, falando, para Ecological, que falava que 99% das latinhas de alumínio foram recicladas. Então, é um dado muito, muito incrível. Tinha 98, mas não estava atualizado, assim. Mas então, assim, parece que, a latinha, né, é um, vamos dizer assim, um lixo valioso, né, que a gente acaba tendo uma procura muito maior, né? No caso das embalagens, por exemplo, como é que ela está nesse gráfico, assim? Ela é algo também que gera valor, assim, talvez embalagens, e nesse processo da compensação, no final, pelo que eu entendi, vocês estão, então, garantindo, né, que esse volume específico, vamos dizer, que foi contratado pela empresa, ele seja direcionado para catadores, né, e ele consiga seguir o caminho da reciclagem. É isso? Tentando explicar, né? Vocês perguntaram ali dentro da parte mais operacional, como que isso é feito, como que a gente garante aí que esse resíduo voltou para o ciclo produtivo, tá? Então, como eu falei lá no início, a Recicla é uma empresa de tecnologia. O nosso produto, na verdade, é um rastreamento de cadeia, e hoje a gente tem aí avançado bastante no rastreamento da cadeia, né? Tanto no Brasil, América Latina, a gente está presente no Chile também. E o que a gente faz, né? A gente garante, através de leitura de nota fiscal, que aquele resíduo entrou dentro de uma central de triagem, ele foi triado e ele partiu para um reciclador, tá? Todo esse processo, né? Ele é feito leituras de notas fiscais. Dentro dessas notas, né? A gente garante ali um produto através do blockchain, a gente garante ali que essa nota vire um crédito de reciclagem, tá? E aí ele está disponível aí para compra por alguém que gera um passivo e que precisa cumprir com essa legislação, tá? Então, a gente segue ali também as diretrizes. Hoje, a gente teve, esse ano, um novo decreto que regulamentou os créditos de reciclagem. Já tinha decretos estaduais, termos de compromisso estaduais que regulamentava, né, esse modelo dos créditos de reciclagem. Esse ano, a gente teve um decreto a nível federal, tá? Regulamentando aí os créditos de reciclagem, então validando o nosso modelo. Bacana. Porque sim, é um modelo que a gente vê já fora. A gente estava aqui conversando antes, né? O caso da Espanha, que a gente se baseia muito. Trabalha também com um modelo parecido, né? E chegaram aí a atingir 80% de taxa de reciclagem, tá? Então, a gente vê que é um modelo que é escalável, né? E para um país como o nosso, a gente precisa de um modelo assim. A gente gosta muito de falar. A gente tem 4 grandes grupos hoje, tá, pessoal? Boa. Dentro da legislação, tá? Então, o que é o Reciclo garante dentro ali da lógica reversa de embalagens? Plástico, metal, papel
e vidro. Tá? São esses 4 grandes grupos aí que a legislação ela separa. E isso, o Eu Reciclo, então, não é só voltado para embalagens específicas de e-commerce, né? Ele é Não. voltado para todo tipo de embalagem. Exato, todo tipo de embalagem, todos os tipos de setores, de novo, todos aqueles que comercializam, distribuem, importam, né, produtos em embalagens, detentores de marca, mesmo que sejam, né, terceiristas, todos esses estão dentro da legislação e precisam cumprir com essas metas. Então, o Reciclo garante o cumprimento dessas metas para todos esses aí agentes da cadeia. Pô, maravilha. Então, ou seja, a gente, por exemplo, né, a empresa hoje, ela está utilizando, tem que utilizar a embalagem para comercializar o produto, mas não consegue fazer a compensação. Então, ela está utilizando, vamos dizer assim, essas embalagens, né, para venda e, por outro lado, o Eu Reciclo está garantindo aquele volume de reciclagem. Uma embalagem de semelhança, tá? Então, a gente está falando do mesmo grupo de material, mesmo peso, tá voltando aí para o ciclo, né? Então, ele está sendo reciclado. Entendi. E como é que é esse contato de vocês com as cooperativas que fazem a reciclagem desse material? Vocês combinaram ali que eles vão ter que reservar X por mês para Eu Reciclo. Como é que funciona essa troca ali? A gente tem parcerias, tá? Com cooperativas e centrais de triagem. Muitas têm contrato exclusivo, inclusive, com o Eu Reciclo. Então, toda a geração legal. Ali que elas têm, né, conseguem encaminhar. A gente tem um contrato de parceria para compra. Fica reservado ali para que a gente possa fazer a compra. E, principalmente, eu queria, né, ressaltar que a gente homologa essas cooperativas, tá? Então, hoje a gente tem um programa dentro do Eu Reciclo justamente para tentar estruturar. A gente sabe que é uma cadeia, né? Que muitas vezes... Antes a gente homologava, então tinha ali uma exigência de 14 documentos e aos poucos a gente foi entendendo que aquelas cooperativas elas precisavam muito mais de uma ajuda de estruturação, né? De documentação, etc., do que já chegar ali pronta, né? Com aqueles documentos em mãos. A gente viu a dificuldade deles de tirar um alvará, né? A gente está falando aqui de... Burocracia. E hoje a gente tem aí o Eu Reciclo Impacta, tá? Que é um programa voltado justamente para estruturar algumas cooperativas, tá? Onde a gente vai fazer um investimento que vai ser direcionado aí para ela conseguir ir se estruturando. Claro, também a gente garante nessa homologação que é uma cooperativa que não tem um trabalho escravo, não tem trabalho infantil, enfim, que tem todo um trabalho ali por trás sério, né? Porque a gente está fazendo aí um investimento dos nossos parceiros, né? Junto dos nossos parceiros dentro desses agentes aí, Sim, né? sim, legal. E vocês hoje estão em vários estados, né, que você falou. A Eu Reciclo, ela tá a nível nacional, tá? Já são mais de 200 aí centrais de triagens e cooperativas homologadas pelo Eu Reciclo a nível nacional. Estamos em todos os estados hoje. Tá? E temos realmente parceiros, gente, de todos os setores, todos os estados, inclusive empresas. Então, qualquer empresa hoje que comercializa seus produtos por meio de embalagens, ela pode fazer a compensação através do Eu Reciclo e está, vamos dizer, em consonância, está em linha com o Programa Nacional de Resíduos para atingir essa meta. E aí vocês compram, então, o lixo das cooperativas. Não exatamente o lixo, né? A gente compra a nota fiscal que garante ali que aquela cooperativa conseguiu fazer ali a compensação de um material, né? Conseguiu que um material voltasse para o ciclo, tá? Então, eles têm um ganho duplo, tá, Pedro? Eles têm um ganho da venda daquele material para o reciclador e um ganho a mais, que seria pelo crédito de reciclagem. Por que esse ganho a mais? Para que eles consigam se estruturar, né? A gente sabe que a gente está falando de valores muito baixos ali, né? Em termos do resíduo. Então, uma coisa que, né, nosso CEO identificou muito rápido é que não existia uma viabilidade econômica no Brasil, realmente, para o setor de resíduos, né? E o crédito de reciclagem, ele visa justamente isso. Ele visa uma viabilidade econômica. Então, quando a gente deu lá o exemplo do vidro em relação ao alumínio, né, ao metal, é justamente para que traga essa viabilidade econômica. Então, hoje, né, o reciclo, o crédito do vidro, ele tem um valor maior do que o do metal. Por quê? Porque a gente acredita que se a gente quer estimular essa cadeia, a gente precisa que as empresas paguem um valor mais alto ali para que esse resíduo volte, né? Para que tenha um incentivo, para que também as centrais de triagem cada vez tenham uma demanda maior por esse material. Para equilibrar isso, né? Porque senão o pessoal só realmente tende a só buscar a latinha, né? Que tem o maior valor. E com piores condições de trabalho, né? Então, acho que é super legal esse trabalho que vocês fazem, porque aí você ainda pode melhorar a condição de trabalho de alguém que mora ali perto da cooperativa, que antigamente catava latinha,
né? E hoje ela tem a oportunidade de, não sei, se especializar e trabalhar ali naquela cooperativa. Acho que deve ser legal também que seja do trabalho, né? Enfim. Verdade. E criou uma nova fonte de receita para as cooperativas, né, para os catadores de Exatamente. lixo. E a gente vê que, assim, no final do dia, é um setor, né, é uma função que, no final, né, precisa de um apoio maior, de uma estrutura maior. Né? A gente vê muitas das vezes os catadores passando uma dificuldade grande e também, muitas das vezes, sem as condições ideais de trabalho, né? Com aquela carrocinha velha, né? Às vezes, se ele tivesse ali talvez uma forma de coleta, né? Tem Alguma até uma ONG tecnologia que acho que embutida. faz uma carrocinha, já viu Pimp essa Up ONG? Mine. Isso é legal também, eles ajudam. Mas é uma dúvida minha também, Ana. Acho que são muitas empresas, né, que vocês devem atender hoje. 6.500 empresas hoje, a 6.000. nível nacional. Bastante gente. E você consegue dar uma visão pra gente, assim, de quais são as principais empresas, assim, que têm os maiores resíduos ou que geram mais impacto, que tem que ali fazer a compensação? E até na visão da indústria também, eu acho que é legal a gente pegar, assim, tem alguma indústria que se destaca, que gera maior quantidade de volume de embalagens, assim? Legal, boa pergunta. A gente vê hoje realmente que o Reciclo conseguiu avançar ali em todos os setores, né, e tamanhos. Então a gente tem desde da pequenininha, que vai gerar menos de 1 tonelada por ano, às vezes menos de meia tonelada por ano, tá? Então a gente está falando ali... ecológico. Tá falando de um Sim. pequeno e-commerce, de Sim. um restaurante, né, que tem ali suas embalagens de delivery, empresas que são voltadas para o setor de sustentabilidade, isso é o que a gente mais vê, né, que querem ali o uso do selo reciclo, né, e tem uma responsabilidade ali, Sim. né, que se sente responsável por aquele resíduo. A médias e grandes empresas, tá? Então, hoje, a gente atende, por exemplo, BRF, eu não sei se vocês já viram o selinho do reciclo nas embalagens da Quali. Ah, não, vou reparar agora. A Bacana. Quali Na manteiga? Manteiga. Né? Ou em Exato, todos os na produtos, como é margarina, que é? na margarina. Margarina. Então, a Quali foi aí a primeira empresa de margarina, né, a colocar o selinho da Eu Reciclo e garantir a compensação de 100% das suas embalagens, foram além da meta dos 22%. Que legal. Caramba. Isso. Enfim, é um projeto muito legal, porque eles também quiseram abrir o grupo de material para um subgrupo do plástico, que é o PP, tá? Que é um material que também não tinha um incentivo ali. Claro que tem uma reciclabilidade alta, mas não tinha um incentivo direto. Então, abriram, a Reciclo está fazendo a compensação desse material em específico, tá? E é um case super legal aí, que está dando super certo. A gente está vendo aí vários avanços dentro dessa cadeia. Temos vários outros. Hoje, um setor, eu acho que... A gente vê muito também os setores que têm uma conscientização maior do consumidor, né? Então, como é importante o consumidor nesse papel, né? Sim. Também de cobrança, né? De onde eu vou investir o meu dinheiro, né? Em qual marca, qual setor. Então, a gente tem o setor... cosméticos, né, que avançou bastante. A gente já trabalha com desde grandes a pequenas, né? A Salve, que é uma empresa super consciente, né? Não sei se vocês conhecem. Não, eu não Mas conhecia. Granado também. Legal. E aí a gente tem setores de bens de consumo, né? Bebidas, alimentício, porque acaba que tem uma cobrança maior também em termos de legislação, né? Enfim, mas a gente está realmente bem disperso ali. Todo o setor que produz ali embalagem, a gente está até, para vocês terem uma ideia, em bancos. Que tem uma embalagem que é o envelope, que é enviado para casa Sim. do consumidor, né? A gente está falando de pós-consumo, então aquilo que é descartado pelo consumidor. O papelzinho que é uma do quantidade cartão pequena, de mas crédito, né? Tem umas coisas assim também, né? Mas Tinha quem do entende que depósito, tem acho ali, que né? Que tem ali que tem uma conscientização ambiental, entende que faz parte do ESG, né? Da própria empresa, metas da própria empresa, às vezes metas globais, né? E que já estão ali fazendo a sua compensação. E é interessante porque, assim, muitas das vezes, né, se fala muito de embalagens biodegradáveis, né? E a gente vê que, assim, a indústria realmente, né, tem uma série ainda de limitações para implementar, né? Principalmente no que tange alguns segmentos, como bebida, né? Ou, enfim, e outros, né? Cosmético mesmo. Imagino que tem a questão também da higiene, então você acaba tendo ali um limiar para... sendo mais difícil migrar para embalagens de papel, enfim. E nesse espaço acaba que o reciclo ela consegue garantir, mesmo que a embalagem não seja biodegradável, o retorno dela, né, fomentando aí essa economia circular, né? Exatamente. Então, quando a gente às vezes fala de setores ali de embalagens que são muito complexos, né? A BOPP, por exemplo, são aquelas embalagens
dos biscoitos metalizadas, né? Aquilo ali nem tem reciclagem? Não sei. Então hoje a gente tem um coprocessamento dessas embalagens, onde a gente destina para cimenteira. O Reciclo também já está abrindo, né, esse subgrupo aí para a gente conseguir realmente garantir que esse material ele não vá parar no lixão, né? Essa é a grande ideia. Mas a gente vê realmente que precisa ali de uma alternativa, porque hoje a indústria ela ainda não tem, né, a capacidade de realmente só colocar materiais que sejam ou biodegradável, né, ou que sejam de fácil reutilização. Ainda existe muitos tipos de materiais que a gente tem dificuldade aí, né, de devolver para a cadeia. Então, e quais são esses? Quais seriam esses, assim, os mais difíceis? Os plásticos flexíveis, né? Então, a sacolinha de supermercado, quando Copo a gente plástico fala... também. Copo plástico, exato, né? Então tem aqueles mais firmes, mas aqueles realmente que você pega e quebra na sua mão, ele é reciclável, mas a reciclabilidade dele é muito baixa, então acaba que não é aproveitado, né? Eu acho que a gente acaba falando que o plástico é o grande vilão ali, né? Sim. Porque a gente tem ali algumas subgrupos de plástico que ainda tem uma dificuldade muito grande de voltar ao ciclo, até como hoje a nossa estruturação né, dentro dessa cadeia. Então, a gente não tem nem recicladores ainda, às vezes, para receber esse tipo de material. Mas a gente está tentando avançar aí. Então, a compensação é uma solução válida, né? Uma solução que garante, pelo menos, porque, Pedro, a gente sempre fala, né? O que importa para o meio ambiente se a garrafa PET é de marca A ou B, né? Para ele não faz diferença nenhuma. O tempo vai ser de mais degradação um PET mesmo ali. indo parar no lixão, no aterro, poluindo o nosso meio ambiente, provavelmente indo parar no mar, né? Nos oceanos, virando microplástico, enfim. Então, a compensação, ela garante ao menos que a gente está tendo um investimento e está conseguindo reestruturar essa cadeia para que a gente não tenha nem o A nem o B sendo descartado, né? Independente do... Mas é legal. Hoje, pô, pelo que a gente conversou aqui, já é possível, então, hoje a gente ir no mercado e ter opções, né, de marcas que trabalham com o reciclo. Pelo visto, né, já tem bastante coisa aí, né? Eu deixo o desafio aqui para vocês. De procurar o selo. E para quem está nos assistindo. Legal. Eu sempre faço esse desafio. Na sua dispensa, eu não tenho dúvidas que vocês vão encontrar alguma embalagem com selinho da Eu Reciclo. Tá, eu faço essa procura na casa de todos os amigos. Procura que aí, eu pessoal. vou, Dá uma olhada aí. Olhem, com certeza tem aí alguma embalagem com selinho da Eu Reciclo. A gente realmente está em 7 de cada 10 casas brasileiras, para vocês terem uma ideia, tá? Então é um selinho super reconhecido no mercado. O selo, ele visa trazer não só, né, a comunicação que aquela empresa está investindo na estruturação da cadeia de reciclagem, ou seja, é uma empresa que tem uma conscientização ali, que sabe que tem um passivo, tá? Mas também de conscientização do próprio consumidor, né? De onde eu vou colocar aqui o meu investimento, o meu dinheiro. Sim. Será que eu vou comprar dessa marca que investe numa estruturação de cadeia ou dessa marca aqui que ainda não está fazendo nada, né? Ainda não entende que tem ali um passivo nas costas. Então, então é isso, gente. Ó, você que está indo fazer compra hoje, amanhã, dá uma olhadinha, dá uma olhada no rótulo da embalagem para ver se tem o selinho. Tá em 6 a cada 10? 7 de cada 10. 7 de cada 10. Então, assim, dá pra gente fazer na casa de vocês, dá pra gente fazer uma opção mais consciente, né? Eu vou procurar agora quando eu vou comprar. Verdade. E aí é uma forma, né, da gente mesmo fazer a diferença. Você que tá em casa aí e quer fazer a diferença diretamente, né, seja, optando por produtos que possuem o selo Eu Reciclo, automaticamente você vai estar garantindo que aquela embalagem que seu produto chegou, ela está sendo destinada novamente para reciclagem. Exatamente. Quando a gente tem o selinho, né, da Eu Reciclo, garante ali que aquela empresa ela atingiu a meta de 22%, tá? O selo simples da Eu Reciclo, ele garante isso, que a empresa está ali investindo na cadeia, cumprindo com a meta legal dos 22%. Mas a gente tem os selos especiais, que muitas empresas querem além, assim como foi a Quali, que fazem a compensação 100%, ou seja, isso que você falou, Pedro. Aquela embalagem que você está consumindo, ela está sendo retornada ao ciclo produtivo, ela não vai, né, você vai garantir ali que uma embalagem de semelhança não vai parar ali no lixão, no aterro. Interessante. E aí parece que a partir desse programa, né, o governo, assim, a gente já tem parte dessa responsabilidade de carregar o lixo com as empresas, mas ainda não 100%, né? Parece que só ainda 1/4 aproximadamente, né, esses 22%, fica como obrigação dessa empresa. Apesar disso, já tem empresas que estão compensando 100%, né? Você tem algum case legal para contar para a gente, além da Quali que já foi bacana, você tem assim, algum case que te chama a atenção hoje na Eu Reciclo?
Vou parar para pensar que são vários cases super legais. A gente teve a Pet Love também, que fez aí 100% das suas embalagens de e-commerce, tá? Então, Olha, e eles são gigantes, a Pet Love, né? Acho que de vez em quando eu peço ração para os meus gatos. Ah, sim. Acho que tem até um clube de assinatura, etc. Tem, isso aí. Eles são bem grandes aí do e-commerce. Dentro de e-commerce, a gente tem algumas empresas já que estão assumindo essa responsabilidade pelas próprias embalagens, né? Então, Americanas, por exemplo, né? Assumindo responsabilidade pelas embalagens ali próprias, né, do e-commerce, que a gente está falando não só da embalagem do produto, mas aquelas embalagens que a gente chama das secundárias e terciárias, né? Então, a embalagem que vai além da embalagem do produto. Quem recebe e-commerce, às vezes, fica, né? Eu, pelo menos, fico chateada, assim, quando eu recebo cheio de plástico dentro. Não, esses dias eu recebi com um floco de milho, né? Que parece um Cheetos verde. Sabe? Que ele é uma substituição ao isopor e ao plástico bolha. E achei super legal. Até fiz um videozinho dele dissolvendo na água, porque é um material biodegradável que as pessoas ainda nem têm conhecimento. Às vezes você recebe em casa, você nem sabe que ele é biodegradável, né? E aí o pessoal fala, vou jogar na minha composteira, vou não sei o quê, enfim. Legal. Mas, Ana, me conta aqui uma coisa. Como que vocês fazem? Porque, assim, parece um processo meio até distante da empresa, né? A gente, por exemplo, entra ali, hoje tem o selo Eu Reciclo na minha empresa, mas como é que eu vejo essa compensação? Como é que vocês trazem a empresa para perto dessa compensação ambiental que vocês fazem? Beleza. Você que tem o ciclo orgânico, você deve receber lá seu relatório de impacto. Sim, é muito legal, né? Quando a gente vê ali o nosso impacto na nossa destinação correta do resíduo. Quantificado, né? Quantificado. Então, o que o Reciclo tem hoje é uma área do cliente, tá? Um dos nossos dilemas aí é a transparência, né? A gente está no mercado que tem, infelizmente, aí, né? É complexo, tem muitas soluções que às vezes não tem ali, né? Uma transparência que deveria. E aí, dentro dessa área do cliente, o cliente ele tem acesso às compensações, para onde foram destinadas, a qual cooperativa central. Ele recebe um relatório de impacto, tá? A gente tem relatório de impactos trimestrais, atualizados, né? Trimestrais que ele recebe, são em formatos internacionais. Então, se ele quiser aplicar, por exemplo, para um ISO 14001, que é um ISO ambiental, ele consegue usar esse relatório de impacto. Legal. Tá? Então, ele tem muita consciência ali do quanto, né? Ele está conseguindo... De como está acontecendo e quanto que está... Legal. Além dos... Né, você perguntou aí de cases de sucesso, Sim. mas além da parte ali de comunicação do próprio selo, né? Do próprio selo Eu Reciclo que a gente vê aí. Que é importante também, né? Para o consumidor saber que aquela empresa... A gente sabe que para a empresa é muito importante comunicar essas ações de sustentabilidade, né? Por exemplo, lembrei aqui Natural One também, que hoje é o líder de mercado em bebidas naturais, também já começaram a compensar parte ali das suas embalagens em 100%, já fazem os 22 desde 2017, se eu não me engano, 2018, então estão ali cumprindo, né, com a legislação e agora querendo aumentar as suas taxas. Então tem muitas empresas nesse caminho, assim, começam cumprindo 22, falam, não, mas agora eu quero ir além. Agora eu quero... E quando que foi fundada a Eu Reciclo? Eu fico com curiosidade assim de saber, né? Hoje a gente está falando das principais marcas do Brasil hoje, né? Já carregam o selo. Como é que foi o processo assim de criação da empresa? Ela foi fundada há quanto tempo? Ela foi fundada, se eu não me engano, em 2016. Tá? E a gente acabou seguindo ali um crescimento muito em paralelo também com a obrigatoriedade, com a legislação, né? Infelizmente, né, gente? Porque acaba que realmente as empresas precisam entender que existe ali uma obrigatoriedade para começar a agir, tá? Claro que a gente tem vários cases de empresas que proativamente tomaram a frente. A gente tem muitas empresas até hoje que tomam a frente proativas antes de serem realmente comunicadas ali para uma fiscalização. Elas entendem que tem um passivo e começam a agir, tá? Mas a maioria acaba vindo ali para uma questão de cumprimento mesmo, de legislação. Então, a gente caminhou aí nesse crescimento ao longo desses anos. Então, foi em 2016, imagino então que a gente tem o que então? 6 anos, né? E aí, nesse processo, como foi o crescimento da empresa, assim? Hoje vocês estão com quantos funcionários? Como é que foi essa expansão? Foi uma coisa muito rápida? Você pode nos contar um pouquinho mais sobre isso? Muito rápido, né, Pedro? O Reciclo é uma startup ainda, a gente acabou de receber o Series B. E a gente realmente teve esse crescimento aí que as startups têm bem acelerado, tá? Então, a gente tem aí meta de dobrar cada ano, a gente vem dobrando, se eu não me engano, há 2 anos. E aí, esse ano, a gente tem a meta de dobrar em relação ao ano passado, que já foi um ano aí, né, que a gente teve uma receita bem significativa.
E ano que vem a gente vai dobrar de novo. É isso aí. É isso, a gente segue ali dentro do nosso propósito, né, de estruturar essa cadeia e deixar esse mundo um lugar melhor. Pessoas também praticamente dobrou, estava conversando com vocês antes, né? Eu fui número 80 há 1 ano e 3 meses atrás, a gente já tem 250 pessoas, né, o ciclo. Uau. Então tá com um crescimento bem acelerado, tem inclusive muitas vagas em aberto, então quem se interessar Aí, pessoal. Site da Eu Reciclo lá, vocês podem se candidatar, tem algumas vagas lá em aberto. E é isso, a gente segue aí nessa pegada de crescimento acelerado aí, de startup, né? Legal. E então hoje, pô, desde 2016 vocês já estão nesse cenário. E o que foi, assim, talvez o maior desafio para vocês nesse processo, né, de expansão? Eu imagino que o modelo de negócio, né, que é totalmente novo, né, existe aí até essa necessidade de educar, né, as empresas diante dessa nova exigência por parte do programa, e ao mesmo tempo o programa, pelo visto, acelerando esse processo por parte das empresas. Mas teve algum grande desafio, algum momento que vocês acharam assim, pô, cara, realmente esse obstáculo é muito grande, às vezes por conta de Brasil, né? Sempre falam muito em termos de empresários do custo Brasil e às vezes em termos burocráticos. Tem algum entrave que você identifica? Olha, eu vejo né, que a gente passou recentemente, mas foi um entrave positivo, digamos assim. Então, a gente teve um estado, que foi o Mato Grosso do Sul, que trouxe uma fiscalização mais ativa por parte até do próprio MP. Isso acontece também, tá, Pedro, Camila? O MP também age ativamente aí em relação ao cumprimento, né, dessa logística reversa de embalagens. E o Estado trouxe uma listagem, constavam mais de 9 mil empresas nessa listagem que comercializavam dentro do Estado, tá? Então, eles conseguiram identificar todas as empresas que vendiam para dentro do Estado. E eles notificaram ali no Diário Oficial, né, todas as empresas, listaram todas as empresas no Diário Oficial de forma pública, tá? E aí a gente teve um aumento de demanda, assim, de um dia para a noite, né, acelerado. O Reciclo é a maior certificadora, né, hoje, da América Latina, a gente é referência no mercado. Então, a gente teve uma busca, né, ali, enfim, das empresas precisando, né, se regularizar, etc. Então, foi a área de vendas, assim, o pessoal lembra, foi um desafio muito bom, né, foi positivo, mas foi um desafio muito grande, tá? Então, a gente acaba tendo um pouco dessa, né, é um pouco volátil o nosso mercado, porque tem uma hora que um estado decide fiscalizar e aí a gente tem esse aumento, né, muito grande, e aí chega uma hora que não tem nenhum estado fiscalizando, né? A gente tem as nossas entregas proativas, né, para os estados que ainda não estão fiscalizando, até por uma questão de segurança para os nossos clientes, né? Existe a legislação, ela é federal e precisa cumprir independente da fiscalização ou não. Sim. Mas a gente vê isso, que às vezes tem uns picos ali que tornam um desafio um pouco maior, tá? Internamente, a Eu Reciclo ela é uma startup, ela é uma empresa jovem, ela é uma empresa de inovação, né? E a gente, ao mesmo tempo que sente falta algumas vezes de alguns processos, a gente tenta não burocratizar, né, internamente, para que as coisas possam avançar do jeito que precisam, de forma rápida, né? A gente está no mercado ali que o avanço é muito rápido. Sim. Tá? Sim. Então, a gente tenta manter um pouco isso, não... E você acha que é um sonho, assim, eu reciclo até uma dúvida minha, pessoal, de expandir internacionalmente, ou vocês vão ficar ali a nível Brasil? Existe, que você falou ali, que vocês são a maior da América Latina, né? Então, vocês têm esse sonho ali dentro? Eu tenho. Não, eu tô brincando, porque eu realmente fiz essa pergunta algumas vezes já para os meus diretores. A Eu Reciclo, ela hoje está presente no Chile, a gente tem também uma parte do nosso sistema na França, tá? Legal. Então, a gente desenvolveu um sistema tão robusto, né? Que a gente já conseguiu aí exportar ele para a França. E existe, sim, a possibilidade, mas a gente vê o Brasil como um mercado desafiador, né? Ainda tem muita coisa aqui. Ainda tem muita coisa para ser feita aqui. Então, a princípio, a gente está ali focado, né, nesses 2 países, Brasil e Chile. Chile também está crescendo bem rápido. Existe também uma legislação, tá, no Chile. Mas eu acho que futuramente, sim, a gente possivelmente vai ver esse sorrisinho aí. E é muito legal, porque a gente tem empresas questionando, assim, não, mas eu já fiz Brasil, agora eu quero levar para fora. Como é que eu faço, né, para compensar também, não sei, lá na Colômbia, lá no México? Como é que eu faço para essa compensação, ela também, né, ir para outros países? Legal. E isso
essa expansão, né? A gente olha e vê que realmente, assim, parece que faltam opções, né, de soluções como a Eu Reciclo em outros países, né? Como que é hoje esse mercado, assim? É algo que realmente vocês, sem dúvida, foram pioneiros, mas hoje existem outras iniciativas de compensação aparecendo por aí? Ou você vê que realmente a Eu Reciclo, a tendência é que hoje vocês naveguem sozinho nessa solução? A gente não navega mais sozinho, né? Já existe aí outras soluções no mercado. Enfim, a gente trabalha até com algumas em parceria. Mas hoje, realmente, a Reciclo ela recebeu o Series B, né? Ela já está presente no mercado. A gente foi pioneiro, tá, Pedro? A gente fala, a gente tropicalizou o conceito de compensação ambiental e fomos o pioneiro no Brasil. A gente que trouxe esse conceito para cá, tá? Então, nesse sentido, a gente conseguiu avançar muito rápido, porque nosso foco sempre foi os créditos de reciclagem, né? Então, a gente sempre fez ali a regulamentação das empresas baseados no nosso modelo de crédito de reciclagem e compensação ambiental. Tá? Então, a gente hoje já realmente avançou bastante no mercado nacional, né? E aí, outros países, é engraçado isso, porque a gente tem muito aquela síndrome ali do vira-lata, né? No Brasil, de a gente achar, nossa, só no Brasil que não funciona, só a gente que tem esse percentual tão baixo. E até eu estava, enfim, fiz um curso aí, estava vendo empresas fora, empresas na Noruega, né? Um país que você acha que é super bem estruturado ali. E que também tem corrupção, que você vê que o mercado como um todo ali, né, de resíduos é um mercado complexo, né, que ainda tem corrupção, que ainda, né, tinha destinação incorreta. Eu fui recentemente para a Holanda, vi o pessoal jogando tudo misturado, fiquei desesperada. Ai, pânico. Eram para ser referência, né? Teoricamente, a gente né? Imagina, a gente acha que é referência. Né? Que sim, mas é isso, assim. Então, depende ali da conscientização, depende ali da legislação. A gente vê como a legislação é importante. Os países que têm legislação, no caso da Espanha, conseguiram avançar muito rápido, né? Então, a gente vê como essa participação ali também é importante, né? Legal. E quando você fala da Espanha, né, você fala ali, 80%, né, dos materiais reciclados. Você vê isso como uma meta no Brasil, assim? Você acha que a gente está ali quase chegando ali? Não, né, estamos longe. Mas, assim, quanto tempo você acha que a gente vai chegar lá? Você acha que a gente vai chegar lá ou não? Ainda tem muito desafio. Acho que automações, né, que você até citou antes. Como que está o cenário do Brasil, assim, com relação às metas? A gente, dos 80%, a gente está muito longe, né? A gente está falando de 3%, 4%, né? Mas a gente gosta de mencionar o case da Espanha porque também partiram de 3%, 4%, né? E muito rápido conseguiram alcançar ali a taxa acima dos 80%. Sim, né? O investimento em estruturação acaba que a gente tem que ter ali também, de uma certa forma, uma industrialização, né? Dessa triagem, dessa reciclagem, né? E eu acho que a gente tem tudo para avançar nesse mercado. Então, a Eu Reciclo, ela tem ali parte dos investimentos, né, serão direcionados a essas grandes centrais mecanizadas de triagem, tá, junto de parceiros ali, justamente para que a gente consiga aumentar em volume, né, a gente consiga realmente triar, ter uma capacidade maior de volume para que a gente destine cada vez menos resíduos para lixões e para aterros. Tá? Então, eu acredito que isso é super importante. Quando a gente vai alcançar esses 86%, eu sou sonhadora. Otimista, sonhadora, né? eu sou otimista. Ano que vem. Seria. Mas você vê que, né, aos pouquinhos, assim, hoje a gente já não utiliza uma série de canudos plásticos, a gente não utiliza. Proibidos, né? Proibidos. Né? Sacolas plásticas, né? Hoje, não sei exatamente no Rio, mas em São Paulo, elas só podem ser vendidas, né? Então, isso já também acaba inibindo um pouquinho a demanda. E tem, assim, cara, tem certas embalagens, né, cara, que, assim, você não entende qual é a lógica, sabe? Não sei se... Assim, só fazer um parênteses mesmo. Por exemplo, tem embalagem de isotônico que você tem que picotar em quatro diferentes pedaços para você conseguir abrir. Alguns guaranás naturais também são assim. Você rasga uma coisa, ele se divide em 2, depois se divide em 3 e depois se divide em 4. E aí, cara, imagina para você coletar tudo isso na natureza, né? Porque assim, uma latinha a gente está falando, né? Já tem essa procura e ela, de certa forma, é um item ali que não vai se decompondo ou se dividindo, né? Sim. Tornando mais difícil, provavelmente. Já é difícil o plástico e parece que, assim, muitas empresas tornam esse trabalho ainda mais difícil, né?
Sim, quando a gente olha para os sachêzinhos, né, ali da delivery, né, sachê de molho. Ah, é verdade. tem isso também. Não é que o material não seja reciclável, mas você imagina reciclar esse item que é um item super pequeno, que como que ele vai passar por uma triagem ali humana, né? Como que ele vai passar por uma lavagem industrial? E já tá Né? Porque sujo, né? Que tem que lavar antes de você não vai reciclar. lavar aquilo em casa, seria o ideal, né? Mas dificilmente as pessoas lavam aquele itemzinho em casa. Então isso tem uma taxa de reciclagem muito baixa. É até Isso difícil é de até uma lavar, né? dúvida, né? Assim, é pra gente lavar eu comi usei o sachê aqui. É pra lavar, pra jogar Não na use o reciclagem? sachê. Não. Compra um Compra molho, põe na o- geladeira e fala, olha, não precisa Sachê mandar daí, sachê. Sachê não, mas então vou Hashtag dar um nunca Eu fico mais desesperada quando eu sachê. falo não mande, eles mandam, gente. Eu tenho vontade de devolver, bater na porta, eles tomam de volta aqui. Não, mas uma outra coisa, então. Comi o iogurte. Posso comer iogurte, então. Um iogurte. Pode. Não, acaba que é a realidade, Não, né? A mas gente então, sabe tem que assim que lavar. assim, pô, muita gente consome alimentos em embalagens. E o É, cara também é. consome. Como que faz assim para ter destinação? Se estiver sujo, não pode reciclar? É, Vamos lá, pessoal. A gente tem que primeiro tratar o lixo como nosso, né? A gente tem que parar com essa mentalidade, joguei no lixo, desapareceu, sumiu do mundo, né? Não, é um Tá no planeta só, planeta, galera. Tá todo mundo aqui, não tem muito como escapar. O lixo reciclável, né? Todo aquele lixo que a gente considera seco. O que é o lixo seco? Papel, papelão, plástico, isopor, né? O potinho do iogurte, sim, né? É um plástico. Tudo isso, vidro, né? Pode ser destinado ali para coleta, pode e deve, né? Ser destinado para uma Sim. coleta seletiva. Eu lavo. E eu acho que o ideal é lavar. Ah, existe a lavagem industrial? Existe, né? Então, hoje, quando a gente está falando, por exemplo, eu sei que o meu lixo reciclável ele é destinado a uma central de triagem no Rio de Janeiro, que já tem uma lavagem industrial, ou seja, vai passar por uma lavagem. Ainda assim, né? Quem me garante que um dia não vai ser destinado a uma cooperativa, onde pessoas vão estar lidando ali com o meu lixo sujo, sim. possivelmente com bicho, vai atrair, né? Mosca, etc. Então, dentro da minha casa a gente lava, deixa no tanque secando, quando secou, joga dentro do lixo reciclável. Tá? Legal. Então não é que não questão vai de ser consciência reciclado, né? também, É mais, pô, para já fazer e adiantar um trabalho que no final do dia vai ter que ser feito ali. É uma pessoa. A gente tem que ter É. muito essa consciência. Pouquíssimas pessoas já visitaram uma central de triagem, né? Uma cooperativa. Quando você visita, você nunca mais descarta Você o lixo pensa da mesma forma. Várias vezes antes. É uma pessoa que vai estar lidando ali com o seu lixo. Para ela, não é um lixo, é um resíduo, é um recurso, é um recurso financeiro, né? Que ela vai ter ali um custo vai ter, enfim, é o trabalho dela para triar aquilo e vender aquilo vai ter um retorno financeiro para ela. Então a gente tem que tratar o lixo dessa forma, né? Isso aqui é um resíduo que vai gerar um recurso financeiro para alguém, mas essa pessoa ela tem que ser tratada com respeito. A gente não vai mandar, né, um lixo sujo. Né, vai Muito deixar- legal esse ponto, até porque eu vi esses dias uma reportagem que falava até da questão do pessoal que bate o cigarro dentro da latinha. E aí você Sim. fala, pode ou não pode? Aí, não, se você bater, não vai poder ser reciclado. Acho que não é nem isso, é também a questão da consciência, né? O catador que vai pegar, vai manusear, aí vai ficar Sim. aquele cheiro de cigarro em tudo, sabe? E Então, é um assim, resíduo químico, né? Um Sim. resíduo perigoso, sim. E depois vai ter que ser lavado de toda forma, né? exatamente, tem a lavagem industrial. Enfim, é isso. Mas a gente não garante, né? Essa lavagem industrial, nem todas as centrais Cooperativas fazem. cooperativas geralmente não têm, né? Mas aqui Então, assim, você... pra vocês terem uma ideia, quando você chega na cooperativa, né? Só o fato deles separarem. Então, a gente tá falando, por exemplo, do desodorante, né? Só deles separarem o plásticozinho, eu não tô falando da tampa, o plásticozinho mesmo que é onde se aperta ali, né? Aquilo é um plástico, uma borracha. Do restante do alumínio ou do metal, já torna o custo, o valor daquele metal o dobro. Então, se ele mandar com plástico é um preço, se ele mandar 100 é a outro. tampinha. Verdade, Então, esse é um de trabalho que eles plástico. fazem manualmente, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, da bica de cigarro dentro da latinha, se ele não tem a lavagem industrial, aquilo pode reduzir o preço ali de venda para ele, né? Então, é uma coisa simples, mas que realmente ali, quando a gente vê a realidade daquelas pessoas, a gente pode agir dentro das nossas casas, ficaria muito mais fácil, Com certeza. né? Do que eles terem que fazer. Pô, legal. O que eu faço, né, de tempos em tempos? Eu recebo alguns catadores, né, na porta de casa e muitas das vezes, né, ocorre deles acessarem o lixo
e selecionarem as latinhas, né, e levarem só as latinhas. O que, inclusive, às vezes, né, acaba bagunçando um pouquinho o lixo e tal, mas, né, ele não vai levar se não houver. Nem todo mundo tem essa compensação, né, quando chega. Esse retorno, né, para outros materiais. Perfeito. Então, hoje parece que realmente esse problema, né, ele seria solucionado, porque a partir do momento que, vamos dizer assim, você tem cotações parecidas, né, para todos os materiais, a tendência é que esses catadores venham e coletem todos os lixos, né? Exato. Então, quando a gente está falando de mercados, né, que já estão com uma demanda maior, que já tem uma regulamentação, que já tem uma estruturação de cadeia maior, por exemplo, São Paulo, né? Eu estive em São Paulo semana passada e estava conversando com um catador. Ele passou, começamos a bater um papo ali, conversando. E aí eu perguntei para ele, né, qual o valor de venda disso? Você coleta isso, coleta aquilo? E ele falando, né, eu tenho dias das semanas que eu combino aqui com o pessoal dos restaurantes de passar para pegar. Então, um dia eu venho e pego papelão, outro dia eu venho e pego vidro, outro dia eu venho e pego metal, né? Então, você vê que ali já existe uma demanda de mercado para que ele possa coletar ali diversos materiais, né? E ele mesmo fez um acordo ali com os restaurantes para conseguir fazer essa coleta. Então, é isso, né? Eu acho que o fato da gente ter um mercado estruturado, tanto em legislação, né? Conscientização e com a compensação, né? Por viabilidade trazendo viabilidade econômica para outros materiais mesmo, né? A gente consegue que esse mercado comece a girar, comece a ser fomentado, né? Então, é super importante mesmo. Legal. E até uma dúvida também minha, acho que assim, a gente tem empresas, né, que o maior impacto é a emissão de gás carbônico. Tem empresas que o maior impacto é poluição ambiental, sabe? E tem empresas que o maior impacto é embalagem, por exemplo, sabe? De resíduos. E aí, assim, até pensando aqui, Eu Reciclo, ela é focada apenas em embalagem ou também existe uma possibilidade de um dia ela vir a compensar ambientalmente de outra forma? Por exemplo, compensação plantando árvore ou não? Isso cabe a outras empresas? Nosso foco é realmente as embalagens ali. A gente principalmente faz o pós-consumo, tá? Hoje a gente amplia um pouco para um pós-industrial, para uma demanda das próprias empresas. Então, pós-industrial, né, que tem ali um planejamento de geração de resíduo, né, obrigatório, as empresas acabam cumprindo, né, com esse planejamento. Mas muitas entendem que mesmo tendo ali uma coleta para aquele pós-industrial, eles não estão destinando de forma correta, porque não garante ali que aquele caminhão que vem coletar não vai destinar um lixão e um aterro. Então, a gente já vê algumas empresas querendo fazer a compensação do seu pós-industrial, inclusive, tá? Mas o nosso foco principal é ali o embalagem pós-consumo. Aquilo que vai ser descartado pelo consumidor final, a empresa perdeu lastro, não sabe onde vai parar, né? Botou na mão do consumidor, a gente não sabe mais para onde vai. Dentro de outras compensações, né, quando você menciona carbono, não é o core, a gente entende que é super complexo para a gente opinar, né, dar assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A gente vê algumas empresas até no mercado de resíduo fazendo isso, falando, você vai aqui economizar tanto de CO2, garantindo a reciclagem. E a gente vê, até com a reciclagem com a mesmo. reciclagem mesmo. E a gente vê quão complexo né, esse mercado, que não necessariamente, né, vai garantir ali. Então, a gente fez uma parceria recente com uma empresa focada, no mercado ali de créditos de carbono, tá? Para a gente até poder oferecer para os nossos clientes, que às vezes chegam com essa demanda também. Não, eu preciso cumprir com esse resíduo pós-consumo, né? Essas embalagens, mas eu também quero entender quanto que eu vou estar ali, né, deixando de emitir, enfim. E aí, a gente fez essa parceria hoje para atender esses clientes. Tá. Legal. Então, você já tem essa transparência também de quanto quanto que a empresa deixa, né, aliás, compensa, no caso. Deixa de emitir, é ótimo. Mas... a gente, na verdade, faz essa conexão. A empresa... a gente não fala, porque a gente não quer chutar um número. Essa é a verdade, entendeu? Sim. É um estudo muito complexo. Melhor deixar para quem tem expertise, melhor deixar para quem é um especialista e a gente continua no nosso core. Embalagem parece ser algo também mais, né, direto, né? Pô, X quilos de embalagem foram utilizadas, foram compensadas outros X e, assim, não deixa muita margem para dúvida, né? Porque a gente vê esse lance da compensação de carbono, né? Assim, plantei X árvores ou, enfim, X hectares e aí para fechar essa conta deve ser algo bem complexo, eu imagino. É super complexo, super. É um mercado super complexo. O nosso não deixa de ser por uma questão de ser compensação, mas uma vez você tem um entendimento ali de que aquilo que eu falei, né, pessoal? Não importa se é da marca X ou Y, o que importa é um plástico indo parar num lixão, no aterro, né?
um papel, um recurso natural que está sendo desperdiçado. A gente está falando de mercado de bilhões que a gente desperdiça todo ano, né? Jogando fora esses recursos. Porque a gente está jogando fora, né? E apesar de não existir jogar fora, né? Porque o fora ainda é. Ainda é Exato. aqui. Ainda é aqui. Não A gente existe está fora. deixando de utilizar, né? Esse Sim. recurso. A gente fala muito, não existe jogar fora, né? É Você não tem como tacar lá pro universo, né? Não, ele tá aqui ainda. E, Ana, pô, tenho uma dúvida aqui em relação a esse período, né, que a gente passou dos últimos 2 anos, onde a gente, de pandemia, etc., onde a gente teve um consumo muito maior de embalagens, né? A gente partiu, né, de consumo muito grande de delivery, as vendas no e-commerce, pô, dispararam e, obviamente, né, as embalagens necessárias para enviar pelo correio, geralmente, né, é uma embalagem secundária, terciária, e aí você, para aquele mesmo produto, às vezes está consumindo duas, três embalagens que antes você não consumia, né? Apesar desses avanços, né? Das sacolas plásticas e do canudos, etc. e tal. Você viu algum impacto desse movimento, do crescimento de embalagens em relação ao crescimento também de compensação dentro da Eu Reciclo? Em números, né, de quanto realmente a gente viu de aumento ali das embalagens, eu não saberia te dizer, mas o que eu posso dizer é que o impacto que a gente viu acontecer muito na pandemia foi um impacto realmente nessa ponta ali, que são as cooperativas e as centrais de triagens, né? Então, a gente lidou de perto com, né, cooperativas que precisavam coletar esse resíduo, que não podiam, né? Porque não estavam abertos, que precisavam fazer ali a triagem desses produtos, mas também não podiam, e principalmente que não tinham mais como coletar, porque a gente estava gerando dentro das nossas casas, que muitas vezes não tem a coleta seletiva, então perderam aquele parceiro que era o grande gerador, o restaurante, né, o bar, a boate. O lixo se pulverizou, então, né? O lixo se espalhou e se espalhou de uma forma, né, sem a estruturação de separação, né, daquele lixo. E aí a gente viu quão foi importante para eles terem os créditos, né? Receberem os créditos. Muitas cooperativas, durante meses, a única entrada que tinham eram os créditos de reciclagem, né? Então, foi super importante a gente estar presente ali, né? Em muitos casos, porque eles não tinham mais o resíduo para tratar, né? Então, eles precisavam ali do recebimento pelo... que a gente fala, né? Pela ação em prol do meio ambiente, né? Um serviço prestado que eles fazem, né? Essa coleta, triagem, retorno é um serviço prestado. E virou um trabalho mais de formiguinha, né? Eu imagino, a partir do momento, né, que esse lixo às vezes não está concentrado e cada pessoa está gerando o seu resíduo na sua própria casa, você vê que assim, muitos dos condomínios, né, já possuem um sistema de coleta, etc. e tal, mas quando você vai para residências, né, aí depende muito mais daquela pessoa, né, do indivíduo ou daquela família, né? Exato, a gente vê isso muito acontecendo, né? Condomínios que já avançaram, já possuem ali uma separação e aí fazem parcerias, às vezes até vendem, tá? Esse resíduo ali para cooperativas, centrais de triagens, do que o indivíduo sozinho. Mas até em condomínios, né? A gente também depende da ponta, que é quem está jogando fora, né? Então, se não tiver conscientização por parte do condomínio para esse... Já vai parar para esse morador, já vai... né? E a gente fala, às vezes, um lixo descartado de forma correta pode... poxa, estragar todo aquele outro resíduo, né? Então, você joga ali, não sei, uma embalagem de iogurte cheia dentro de um... Já contaminou tudo. Contaminou, de um papelão, digamos assim, de um resíduo que é só papelão seco. Contaminou tudo, já estragou aquele resíduo, né? Mas como é que esse lance de contaminar, assim, assim, o que acontece de fato? Ele assim, impossibilita a reciclagem ou ele tem que passar pela lavagem de novo? Enfim, como é que é essa contaminação? Você sabe dizer pra gente? Depende, né? Para onde ele está sendo destinado. Então, se ele vai para uma cooperativa, possivelmente já não vão tratar aquele resíduo já mais com aquele valor, né? Já vão tirar ali o valor dele, porque não tem uma lavagem industrial, por exemplo, né? Mas quando a gente está falando que vai para grandes centrais, não, ele vai passar pela lavagem, ele vai continuar ali, enfim, tendo uma reciclabilidade. Mas a gente não tem como garantir para onde vai, né? Então, o ideal é que a gente não jogue de forma incorreta, né? Ou faça lavagem ou não jogue no lixo reciclável. Então, pessoal, quando você não lava o seu resíduo, você está, de certa forma, impactando o retorno dos catadores. Sim. Então, pense 2 vezes, né? Exato. Tem que realmente entender que
pô, não é só uma ação avulsa. E conta pra gente uma coisa, Ana, você que já esteve lá do outro lado e viu toda essa parte de separação de lixo, muita gente assim fica em dúvida se de fato toda essa separação do lixo ela é mantida até os pontos, né? Ou se depois tudo é misturado e assim todo o trabalho é colocado em vão, foi feito em vão e tal. Hoje, como é que é? Realmente, assim, você vê esse ganho lá, quando esse lixo chega e está separado, ele tem uma facilidade maior, a gente já sabe que o preço que se paga é maior, mas ele, de fato, é aproveitado? Vamos lá, eu já passei por isso aí, Pedro. É complexo, porque eu me mudei esse ano, mas onde eu morava, eu tinha uma coleta seletiva, né? Eles diziam que era seletiva municipal. E aí eu me dei conta de que era o mesmo caminhão que fazia a coleta ali do não reciclável, jogava para dentro do mesmo caminhão o reciclável. Ou seja, provavelmente não vai parar ali numa cooperativa, uma central de triagem, né? Porque estão misturando lixo. Ou se vai parar, provavelmente é já uma central, enfim, que já tem ali recursos industriais para fazer aquela separação e lavagem. E aí eu questionei, né? E eu falei, gente, mas vocês estão misturando, né? Como é que funciona? Ah, não, a gente destina tudo igual, joga tudo... né? Então eu percebi que não havia coleta seletiva. E aí eu tomei a frente de me conectar com um catador. A gente tem hoje um aplicativo que chama Cataqui, não sei se vocês conhecem. Sim. Ah, sim. Que É faz super essa bacana. conexão. Facilita, né? Facilita, você pode combinar ali no endereço com o catador, mas eu também tinha próximo de mim alguns catadores, então eu fui assim, tinha um catador que coletava o vidro que era do lado de onde minha filha fazia aula de montanhismo, então eu falava, olha, quinta-feira eu vou te trazer o vidro, e aí eu levava o vidro pra ele, botava no carro e levava. Legal, Assim, só explicar isso aí que eu acho que é legal. Falar sobre O Cataqui, né? pessoal, ele te conecta, vê se é isso aí. Ele te conecta a pessoa jurídica ou física direto com catadores de lixo para que você possa fazer e garantir ali essa coleta. Do seu resíduo. Exato. Então você combina diretamente ali com aquele catador, né, um valor, né, e um lugar ali para entregar aquele lixo. É bem legal o aplicativo. Bacana. Agora eu tenho a coleta seletiva. Graças ao Cataqui. Agora e quando graças eu a você mesmo que foi atrás. E como é que Mas foi depois isso? que eu me mudei, Você agora conseguiu? eu tenho a municipal seletiva. Beleza. Mas é isso, cabe a gente também identificar se existe realmente ali a coleta seletiva, não existe, né? Sim. E aí, quando você falou, realmente vai ser destinado? Vai. Eu estive numa cooperativa recentemente, e aí chegaram os caminhões da coleta seletiva. E é muito legal, assim, porque você vê... Teve um caminhão que veio de uma região e você vê a conscientização ali do local, os lixos limpinhos, sequinhos, assim, tudo. E aí a própria cooperativa, né? A moça falou, nossa, esses aí são maravilhosos. No saco transparente, né? Aquele saco transparente que ajuda a gente a visualizar o que é reciclável e o que não é. E aí chegou logo depois um de condomínio. Ela falou, nossa, esse aqui já não é muito bom, já realmente não vem muito sequinho, muito limpo. Então, assim, você vê como ela já sabia identificar ali os geradores. Tinha que te dar uma nota, né? Qual a nota Eu de acho. reciclagem para esse condomínio aqui, né? E para essa região. No E imposto, para esse bairro. Não. É verdade. Tudo que economizar, então, em termos de reciclagem, a gente devolve para essa região, né? Sim. Enfim. É interessante esse ponto de vista. A gente, até na entrevista com o Matheus Solano, a gente perguntou para ele, qual mensagem que você deixaria para alguém que está em casa assistindo? Que você que quer dar o primeiro passo em direção à sustentabilidade? Aí ele falou, separe o seu lixo. Porque, assim, é o mínimo, né? Tão fácil, possível, né, gente? Não tem isso. Tem um lixinho desse, um lixinho desse. Mas acho que é isso. E aí, Reduza, recicle, reutilize. Eu ia falar isso. Comece pelos 4 R's. Recuse antes, Repense. né? Assim, Repense o seu consumo. Perfeito. Né? Então, vamos começar repensando. Será que eu preciso realmente disso? Eu falo muito isso com as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas. Quando elas me pedem alguma coisa, é raro, tá? Elas não são muito de pedir. Eu falo assim, tá bom. Pensa 2 semanas se você ainda quer isso. Sabe quantas vezes elas me pediram a mesma? Nunca. Então é isso. Quando a gente quer alguma coisa, então, eu ótima vou me dar dica uma também. semana aqui pra pensar se eu realmente preciso disso, né? Então, ali não vai no impulso, que é o que é grande, né? Grande parte. A grande parte aí do mercado quer que você faça, né? Vá no impulso ali. A Black Friday tá chegando. Repensem, pessoal. Faça uma lista de agora. O que eu preciso comprar na Black Friday para não cair no... E se for adquirir qualquer coisa, considere o impacto, né, desse item que você está adquirindo na natureza. Qual o tempo de degradação desse item? Como que ele vai retornar, né? Exato. Parece que é todo um conjunto de coisas que tem que ser levado em conta, né? Esse item tem selo Eu Reciclo ou não tem?
Bota Falo as muito crianças pra isso, procurar. né? Quando você está fazendo um investimento, comprando alguma coisa, você está dedicando, direcionando seu trabalho, né? Seu dinheiro para alguém, para alguma empresa, né? Então, Para algo que você acredita, né? para o que você acredita. Então, tente fazer isso de forma consciente, né? Então, se eu vou comprar isso aqui, eu vou olhar para outra ponta. Quem está produzindo? Onde está produzindo? Né? Com que recurso está produzindo? Como que está trabalhando, né, esses resíduos, né? Tem esses selos. O selo da Reciclo é um selo super legal para você entender quais são as empresas que estão tomando parte ali em cumprir com as suas, né, seus passivos ambientais. Mas existem outros selos também, né? Então é isso, né? Vamos repensar e consumir mais consciente. Isso já ajuda muito. Repense, Boa. recuse, reutilize e recicle. Recicle. Ai, foi. E aqui, vamos falar sobre hoje esse aporte que vocês receberam, né? Vocês estão com alguns planos, né, inovadores lá dentro. Parece que realmente vocês estão com outras atividades, com a parte de automação de lixo. Conta pra gente quais são as maiores novidades aí e o que o Eu Reciclo está Ai, planejando. menina, eu sei. Eu reciclo. Eu Reciclo está planejando por aí. Uma parte, né, como eu falei, do investimento vai ser direcionado ali para as UTMs, né, que são grandes centrais mecanizadas de triagem do lixo, tá? Então, a gente se baseia, de novo, né, um modelo que foi muito bem sucedido aí na Espanha, e que são essas grandes centrais que têm uma capacidade, tá, de absorção de uma quantidade muito maior, tá, e triar esse lixo, fazer a separação. Então, basicamente, é um grande maquinário que consegue aí fazer a triagem e separação desses grandes grupos, né? Metal, papel, papelão, já fazer a separação para que já encaminhe ali para recicladora, né? Para o reciclador. Então, Interessante. Eu estava vendo que assim, algumas soluções novas, né, que elas permitem identificar o tipo de material, né, por meio, muitas vezes, de inteligência artificial, comparando aquela foto com uma outra base de dados grande, e fazer essa destinação, né, de uma forma automática, gerando, assim, provavelmente um impacto positivo dessa separação. E eu imagino também que um volume de resíduos mais reciclado, inclusive um retorno maior para esses catadores. Seria algo por aí, algo nesse sentido, assim, dar eficiência para o processo de separação? Esse é o objetivo de vocês? Exatamente. Acho que é dar eficiência e escalonar, né, o processo. Então, a gente conseguir realmente aumentar a nossa capacidade aí de absorção de resíduo, que hoje a gente acaba dependendo muito aí da mão de obra humana, né? Então, fazer essa triagem, quando a gente está falando de 3% ainda, mesmo falando de Brasil, né, que é uma quantidade muito grande, ainda é muito pouco. Então, se a gente quer aumentar essa taxa, se a gente quer realmente crescer, né, em termos de percentual, num país igual ao nosso continental, a gente precisa absorver uma quantidade maior. E aí a gente vê como um grande gargalo hoje realmente a triagem desse lixo, tá? Então, a separação aí dos grandes grupos e dos subgrupos também, né? Porque vários têm subgrupos aí para conseguir fazer aí a reciclagem de uma forma mais eficiente mesmo, né? Mais rápida até. E no final do dia isso acaba impactando positivamente, eu imagino, porque hoje isso é feito de forma manual. Hoje a separação, grande parte é feita de forma manual. A gente já tem algumas automatizações no sentido de, por exemplo, próprio metal, né? De colocar alguns ímãs na esteira que fazem ali uma pré-separação, mas a gente ainda depende em grande parte do manejo manual, né? Então, o fim de esteira acaba sendo realmente ali uma pessoa que vai acabar de fazer a separação e manusear esse resíduo. Chocante. Beleza. E, Ana, assim, uma dica que você poderia dar para quem está assistindo em casa, quer saber mais de reciclagem, quer, enfim, aprender mais sobre esse mundo Logística reversa de logística embalagens. reversa de embalagem, alguma série, algum filme, algum livro. Eu vi que você tem e-books também lá no Eu Reciclo, né? Isso que eu ia sugerir, né? O Reciclo, a gente tem muito esse lado de conscientização, né? A gente quer não só falar sobre o nosso core ali da compensação das embalagens, mas realmente trazer ali os nossos parceiros para dentro daquela realidade, né? Então, a gente tem hoje o blog Eu Reciclo, super completo, assim, uma fonte de conhecimento. Tem vários e-books que você pode acessar até pelo blog ou pelo site da Eu Reciclo.
tá? Então, assim, desde e-books eu mando para as minhas amigas, gente. E-books Boa. de como separar lixo, né? Quando elas me perguntam, eu falo, olha, toma. Manda no grupo do WhatsApp. Eu mando. E, E como é que é o site para acessar? Quem está em casa aí quer dar uma olhada no e-book, já ganhar esse conhecimento? o nosso site é www.reciclo.com.br. E Boa. aí a gente tem um blog também que vocês conseguem acessar pelo próprio site. Maravilha. Hoje uma empresa, assim, tem muita gente que está nos assistindo, que são empresários, que estão buscando implementar, né, práticas mais sustentáveis dentro da sua corporação, da sua empresa. Como que hoje uma empresa pode fazer a adesão? A adesão, ela é feita através de um consultor, tá? Então, a gente tem, sim, uma adesão ali que pode ser realizada pelo site para aqueles pequenos geradores. Então, a gente está falando de menos de 0,5 tonelada por ano. As empresas que precisam fazer parte disso, né? Porque tem ali uma legislação a cumprir e também querem fazer parte disso, né? Não querem ficar de fora aí de ter ali uma conscientização até do próprio consumidor final, né? Conseguir passar a mensagem. A gente disponibiliza um consultor, tá? Um consultor que vai fazer um diagnóstico da empresa, então vai entender onde essa empresa comercializa, né? Vai ajudar ali dentro do levantamento de dados dessa empresa. Então, quando a gente está falando de compensação de embalagens, a gente precisa entender qual é o volume de embalagens que essa empresa comercializou e onde, tá? Então, Porque antes de tratar tem que saber o que está gerando de lixo, né? Exatamente. Porque eu imagino que muitas empresas não saibam nem o que elas estão gerando. É muito de legal, impacto. porque muitas se surpreendem, né? Nossa, caramba, estudo de tonelada, realmente. Mas é isso, assim, o processo para ser também adaptável a cada empresa, a gente faz realmente por quantidade ali de massa, né? Que a gente fala de material resíduo comercializado, tá? Então, a gente fica aí disponível, a gente tem um e-mail da Eu Reciclo, posso deixar aqui. Por favor. contato@eureciclo.com. Boa. Onde vocês podem conseguir nos contactar e Fazer esse diagnóstico. o consultor fica ali à disposição, tá? E faz o diagnóstico. Todos os avanços, né? A gente está muito atualizado, todos os avanços do Estado. Então, se a empresa, por exemplo, está na Bahia, a gente sabe que é um Estado que começou a implementar uma cobrança, né? Uma atuação mais direta, assim, para as empresas, né? Então, não como Mato Grosso do Sul, que veio com uma listagem, mas sim direta ali. Tem alguns outros estados que já estão fazendo isso. Então, é isso. A gente faz um diagnóstico, tá, da empresa e consegue ali passar uma proposta, um orçamento para que ela faça parte disso. E tem algum tipo de empresa assim que não se aplica ao reciclo? Porque eu fico imaginando assim, grande parte das empresas, né, que vendem produtos, elas vêm com algum tipo de embalagem, né? Existe algum segmento assim que não se aplica, talvez, ou algo nesse sentido, ou isso vale para todas as empresas? Hoje a gente tem, por exemplo, logísticas reversas específicas de alguns produtos. Então, quando a gente fala de lâmpadas, tem a logística reversa específica, pneu tem uma logística reversa específica, mas aí, de novo, a gente está falando de produtos, né? Então, embalagens é um pouco isso que você falou. Maioria das empresas, tirando empresas que são do setor de serviços, prestação de serviços, a maioria possui aí embalagem, tá? Então, se tem embalagem pós-consumo que perdeu o lastro, né? Então, não sei onde ela foi, para onde que foi destinada, tá? Ela precisa estar cumprindo aí com a legislação. Isso é legal também que você tocou. Então, assim, tem a logística reversa para produto. Então, você consegue contar algum case também de alguma empresa que hoje vocês atendem, que tem a lâmpada, por exemplo, como um produto específico? Temos vários. Então, a gente tem uma parceria, inclusive, com a Green Electron, que é uma associação dedicada à logística reversa de produtos eletrônicos, tá? Que tem obrigatoriedade também no Brasil. E a gente faz as embalagens, né? Então, a Green Electron faz a parte da logística reversa ali do material eletrônico, do produto em si, e a gente faz a logística reversa das embalagens que vão esses materiais. Lâmpadas, a mesma coisa, a gente tem vários clientes, né, que tem que fazer do produto e fazem conosco da embalagem. Tá? Show. Pô, muito bom, Temos muito também bom. o setor farmacêutico, né, que é um pouco complexo, porque eles têm também uma obrigatoriedade específica daquela embalagem primária onde vai em contato com o medicamento, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o ideal seria que a gente descartasse dentro das próprias farmácias. Sim. É Isso é obrigatório até que elas tenham legal falar ponto pro de pessoal que tá entrega. assistindo. Exato. Então, eu não sei, né? Aquela embalagem metalizada onde vão as pílulas, né? Sim. De medicamento. O ideal é não jogar no lixo reciclável e sim devolver no ponto de coleta da farmácia, tá? Sim.
Mas a gente Ó a faz dica aí, as pessoal. secundárias e as terciárias. Até Então, a o gente próprio tem- remédio, né? Se o remédio vencer, não joga pelo vaso. Principalmente, o próprio remédio, idealmente, é retornar. Todas as farmácias, eu acho que hoje têm obrigação de possuir receber, um ponto de coleta ali. Então, fica muito fácil, né, pessoal? De que É. nós tem a farmácia, né? Desceu, tem uma na esquina É de casa. verdade, tem as 4 opções por esquina. Exato. Então, ó, pessoal, você viu até o lixo realmente farmacêutico, né? Esse remédio que você não está utilizando, pensa que ele pode ir diretamente, né, para as águas fluviais e realmente impactar o ambiente, contaminar também Exato. o ambiente. Não só o seu lixo, mas principalmente evite isso, contaminar o meio ambiente. Acho que a gente vai chegando no final do nosso Papo Eco. Acho que a gente está chegando, gente. Foi um papo muito bom, né? Você vê que é um assunto que tem muita pergunta, muita coisa para a gente conversar, mas eu acho que hoje a gente conseguiu esclarecer os principais pontos aqui, entender um pouquinho mais de compensação. Então, para mim não ficou dúvida. Hoje, você que é tanto empresário, né, que está buscando reduzir e compensar suas embalagens, assim como você é consumidor que está buscando fortalecer as empresas que hoje trabalham e já aderem, fazem algum tipo de compensação, aí o Reciclo apresenta uma solução. E ela, por trás disso, ainda faz o fortalecimento da base da coleta de lixo por meio de programas específicos com catadores, e eles ainda conseguem uma nova fonte de receita para esse catador. Então, é realmente incrível ver que, assim, a partir do modelo de negócio, né, que passa a valorizar a redução do uso de embalagens, isso gera valor para toda a cadeia. Foi muito, muito incrível realmente esse papo. Isso aí, gente. Bota as crianças no mercado para procurar o selinho, né? Minhas filhas são caça-selo. Elas não me deixam comprar nada sem selo. Se não tem o selo, elas não levam. É até um jogo, né, no mercado para passar o tempo. Ana, então a gente vai abrir aqui para você deixar seu contato pessoal, seu contato profissional. Fica à vontade. Obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. É uma pauta super importante, como eu disse, né? Eu acho que tem tantos aí agentes responsáveis, né, dentro dessa cadeia, né? Somos nós, consumidores, de repensar nosso consumo, de descartar de forma correta. São as empresas de entender que existe um passivo ambiental ali, né, que elas precisam, de certa forma, agir. E, enfim, até do governo mesmo, né, de fiscalizar melhor e de conseguir fazer com que haja ali o cumprimento dessa legislação para que a gente consiga avançar. Eu vou deixar meu contato, tá? ana.gomes@eureciclo.com.br. De novo, né? Se a sua empresa, ela se encaixa, ela tem ali uma embalagem pós-consumo, acho que o Pedro resumiu super bem, né? Todas aquelas empresas que possuem ali uma embalagem, entre em contato, tá? A gente faz um orçamento de forma gratuita, um diagnóstico da sua empresa de forma gratuita. Nossos preços, né, eles vão desde R$350, então, assim, não é nada que, né, vai onerar ali a empresa, pelo contrário, a gente quer que isso seja adaptável para todas as empresas, que elas façam parte desse movimento da estruturação dessa cadeia, uma estruturação de cadeia que vai ser importante no futuro também pra gente, né? Sim. Porque se a gente já começa a ver escassez de alguns materiais, né? Então a gente precisa aí de uma cadeia girando, desses recursos voltando, tá? Vem para agregar valor, né? É isso. Exato. Eu agradeço aí novamente o espaço que vocês deram aí pra gente falar um pouquinho da Eu Reciclo, e a gente realmente fica à disposição. Já deixei o blog, o site da Eu Reciclo, entrem lá, tem muito conteúdo legal, tá? Até para quem é consumidor, quer entender um pouquinho mais qual é o trabalho que a gente faz. E a gente fica à disposição. Então, pessoal, mais uma solução incrível que a gente trouxe aqui hoje para compensar as suas embalagens. Esse foi mais um episódio do Papo Eco. Lembrando que a gente está disponível no Google Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube. Então, se curtiu esse podcast e quer ficar realmente antenado, ativa sininho e bota para quebrar. Até a próxima, gente. Foi muito bom o papo de hoje. Não deixe de conferir os outros episódios se vocês ainda não conferiram. Os outros episódios, eles estão lá. Sabe aonde? No site do Papo Eco, www.papoeco.com.br. Fica ligado toda terça às 7 horas. Tchau, tchau.